Olha, é uma vergonha, o Alexandre, isso me deixa muito indignada, porque se a gente abrir todas essas conversas com o Marco Valério, a gente vai espirrar sangue aí para tudo quanto é lado. Porque o que aconteceu? Você tocou num ponto crucial. E eu fui até o presídio de Contagem. Fui mais de uma vez lá para ouvir o Marcos Valério. Porque o que aconteceu aqui? Esse Ronan Maria Pinto fazia parte da quadrilha que extorquia empresários em Santo André. Ele era um dos que extorquia o meu pai. E ele, depois que o Celso Daniel já tinha sido morto, ele foi lá, assim, típico dele, oportunista, foi lá tentar ganhar uma graninha. E foi lá fazer uma chantagem. E aí eu fui para o presídio de Contagem, porque como ninguém falava mais nisso, e existe o documento, Alexandre, do dinheiro que entrou na Nova Santo André, na empresa do Ronan. Sabe por quê? Porque a chantagem que ele fez foi paga. Por isso que eu fui lá querer saber o teor da chantagem. E depois de muito insistir, porque no primeiro momento o Marcos Valério não queria falar disso, porque ele já tinha sido ameaçado, já tinha passado por violência dentro da cadeia por conta desse assunto, mas de tanto eu insistir, ele falou. E ele falou qual era o teor da chantagem. E o teor da chantagem era que o Ronan Maria Pinto, se ele não fosse pago, ele ia entregar o Lula como mentor do assassinato do Celso Daniel. Esse é o teor da chantagem. E o Lula pagou. Como é que alguém que não tem nenhum envolvimento pagaria? O Lula pagou os 12 milhões da chantagem, sim. O Ronan Maria Pinto cala a boca e fica quieto. E o Ronan Maria Pinto circula com uma tornozeleira eletrônica, desdenhando, dando risada e mostrando para todo mundo que ele está solto, com a tornozeleira dele, com orgulho. Isso é uma vergonha, sabe por quê? Porque muitas vezes, depois que eu voltei lá de Minas e que eu tive essa informação, eu implorei para o Ministério Público de São Paulo ir lá ouvir o Marcos Valério. E não foram, até que eu tive que colocar o teor da chantagem no ofício, para que mandassem um promotor lá para ouvi-lo. E aí já era tarde demais. Então, desde o princípio, o Ministério Público de São Paulo acabou encobrindo o caso. E quem que era o governador na época? Geraldo Alckmin. E hoje estão juntos, Geraldo Alckmin e Lula, com uma mácula dessa, um assassinato brutal desse, que na segunda-feira, antes do assassinato do Celso Daniel, o irmão dele procurou minha família para pedir para acalmar minha família, que eles acabariam, e o Celso Daniel acabaria com o esquema de corrupção e pararia de extorquir o meu pai da forma que fazia. Isso foi na segunda, na sexta-feira ele foi sequestrado e depois morto. E vem dizer que é crime comum? Vem dizer que o Lula é inocente? Não, pelo amor de Deus. É uma vergonha de país. E a gente, você está cantando. E a gente não pode deixar, entendeu, que essa falácia tome conta do país. As pessoas não podem cair nessa, que o Lula é inocente. Está acontecendo algum estrabismo dentro da cabeça dos ministros do Supremo de falar um negócio desse e de tentar conduzir a população ao erro.